Bom dia, boa tarde ou boa noite, Fábio falando em mais um vídeo do canal. Se você der uma olhada nos comentários de vídeos brasileiros sobre devaneio excessivo, você vai se deparar com comentários muito diferentes. Alguns comentários são autorrelatos de pessoas que são devaneadoras excessivas, falando sobre seus devaneios ou sobre sua experiência sendo devaneador excessivo. Você vai ter relatos de pessoas que falam sobre os devaneios, mas não devaneios excessivos, e sim devaneios muito mais característicos de devaneios imersivos ou absorbitivos, ou seja, devaneios que não causam prejuízo ou sofrimento. Você vai ter também pessoas pedindo ajuda a qualquer pessoa que possa auxiliá-las a como enfrentar o devaneio excessivo. E você também vai ter alguns comentários em que as pessoas se desfazem, banalizam ou minimizam o devaneio excessivo, seja alegando que estão patologizando uma coisa que é naturalmente humana, como a imaginação, de que aquilo tem algo a ver com a indústria farmacêutica, ou, sei lá, qualquer outro tipo de comentário que acabe, de alguma maneira, fazendo uma crítica ao conteúdo do vídeo, como se aquilo não tivesse a dimensão que tem. E quem é devaneador excessivo, ou quem estuda devaneio excessivo, ou mesmo quem conhece alguém que é devaneador excessivo, sabe que não tem nada a ver com isso, sabe que o sofrimento é real, sabe que essa condição psicológica é real e todo o impacto dela é muito claro. Eu também percebi que existem alguns comentários de algumas pessoas que elas fazem uma associação entre o devaneio excessivo e o hábito. Ou seja, oh, nossa, eu tenho esse hábito. Às vezes porque elas nem sabem que aquilo que elas fazem tem um nome. Pode ser que elas estejam se referindo a devaneios imersivos. Talvez elas estejam se referindo sim a devaneios excessivos. Só que isso me fez lembrar de um vídeo que eu tinha feito e colocado aqui no canal, em que eu fazia uma comparação entre o devaneio excessivo como vício ou como hábito. E aí eu cheguei à conclusão de que o devaneio excessivo seria sim um vício, porém falta agora fazer um vídeo explicando exatamente o que é um vício, né? De certa forma. Pelo fato de que, se a gente entende, e inclusive a própria literatura científica sobre devaneio excessivo deixa isso muito claro, de que o devaneio tem essa natureza adictiva, e quando eu falo sobre adictivo, estou me referindo a viciante ou que cause dependência, que gere dependência, é importante que a gente entenda e trate e enxergue o devaneio excessivo realmente como uma adicção, como um vício. Saiu um vídeo recente no canal do Eli Sommer e ele respondeu uma das perguntas sobre tratamento, né, como tratar, alegando o seguinte: ele mencionou que se a gente quiser de alguma forma tratar o devaneio excessivo, e aí não fica muito claro, pode ser que seja com ajuda profissional, pode ser de maneira particular, né, é necessário que a gente enxergue o devaneio excessivo como um vício. Ou seja, eu acho que isso só confirma e reforça ainda mais essa convicção de que o devaneio excessivo é um vício e, como um vício, ele precisa ser tratado a partir dessa perspectiva. Agora, isso não significa dizer que o devaneio excessivo poderia se enquadrar como um transtorno de adicção comportamental, que é algo que já existe e está muito bem descrito na literatura. Porque quando a gente fala sobre vício, por exemplo, é muito fácil que a gente acabe associando com vício em álcool, vício em cigarro ou outras drogas, que no caso seriam drogas ilícitas, né, a dependência química. Mas existe uma categoria de vícios que são vícios comportamentais, adicções comportamentais. E algumas dessas adicções, né, vão acabar desenvolvendo ou levando ao desenvolvimento de um transtorno, que é o transtorno de adicção comportamental. E alguns desses vícios comportamentais seriam o quê? Vícios em compras, vício em sexo, vício em internet, vício em jogos, e eu estou falando de jogos de videogame, por exemplo, então do computador, vício em apostas, vício em comer, por exemplo. Então, esses aí são alguns dos exemplos de adicções comportamentais que já são descritas na literatura científica. E se eu posso entender que existem vícios que estão relacionados a comportamento, eu também posso pensar que o devaneio excessivo, ainda que não possa ser categorizado como um transtorno da adicção comportamental, pelo fato de que ele não é, né, exatamente esse tipo de transtorno, ele ainda assim possui propriedades de uma natureza adictiva, ou seja, viciante. E aí vamos lá. Eu preciso recorrer a referências que discutam isso de uma maneira mais aprofundada. Então, eu recorro aqui a Mark Griffiths. Mark Griffiths é um psicólogo inglês que é especializado justamente em adicções comportamentais.
e ele traz alguns apontamentos interessantes quando a gente fala sobre vícios comportamentais. Por exemplo, quando a gente pensa assim, tá, o que que gera um vício comportamental? Existem alguns fatores que são importantes, por exemplo, aspectos biológicos e predisposições genéticas, ou aspectos psicológicos, a exemplo de motivações inconscientes, atitudes, crenças, expectativas, personalidade, sabe? Esses são alguns aspectos que são psicológicos e que também auxiliam para o desenvolvimento de uma adicção comportamental, mas também existe o ambiente social, ou seja, qual é o grau de acesso ou disponibilidade que uma pessoa tem a um determinado comportamento que pode se transformar num vício. E por fim também existe a natureza da atividade, ou seja, quais são as características dessa atividade, dessa prática. No caso do devaneio excessivo, qual que é a natureza dele? É uma prática fantasiosa. E isso até torna ela um tanto muito mais complexa do que outros transtornos ou adicções comportamentais, pelo fato de que ela é uma das mais simples de praticar. Simples apenas na forma de praticar. Você não precisa, por exemplo, de uma desenvoltura em relação a um comportamento para poder se viciar em relação a algo. Você não precisa ser exposto exatamente a algo. Até porque você pode fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. E aí, além dele fazer esse apontamento sobre o que gera, ele também traz um outro elemento importante quando a gente fala sobre vícios comportamentais, que são os fatores de risco. Um fator de risco é um aspecto, um elemento que vulnerabiliza uma pessoa de uma forma que torne mais fácil, entre aspas, torne mais fácil o desenvolvimento desse vício. Então, alguns exemplos são histórico de vício na família, ou seja, se outra pessoa dentro da sua família tiver histórico de vício, especialmente quando tem uma relação consanguínea muito mais próxima, problemas psicológicos existentes, e a gente tem uma literatura sobre devaneio excessivo que deixa muito claro que muitos devaneadores excessivos vivenciam ou convivem com transtornos mentais ou outros agravos à saúde mental. Por fim, também existem dois outros elementos importantes. Um deles é a falta de supervisão ou suporte familiar, ou seja, a negligência, o abandono, a rejeição familiar, de alguma forma. Isso também acaba vulnerabilizando muitas pessoas e deixando elas mais suscetíveis de desenvolver um vício comportamental, além de fatores psicossociais, que a gente está falando de autoestima, de solidão e transtornos ou sentimentos, né? Por exemplo, ansiedade. Tanto o transtorno quanto a emoção, ansiedade ou depressão e estresse. Tudo isso vulnerabiliza de uma forma que torna mais fácil para que um vício comportamental possa ser desenvolvido. Porém, vamos lá. É mais complexo até do que a gente pode talvez imaginar. Não é só porque existem essas vulnerabilidades que a pessoa claramente vai desenvolver um vício comportamental. A coisa é mais complexa, é multicausal, ou seja, é um conjunto de elementos que acabam se entrelaçando e podem levar a esse tipo de desfecho. E aí, eu vou recorrer também aqui ao Constance Holden. Constance Holden tem um artigo que fala justamente sobre adicções comportamentais, é um artigo de 2001, e é muito interessante porque ele também acaba jogando luz para a gente entender muito mais sobre como é que a gente chega ao ponto de desenvolver um vício comportamental. Uma coisa que, claro, para muitas pessoas pode ser surpreendente, inclusive talvez seja até por isso que algumas pessoas critiquem o fato de o devaneio excessivo ser tratado como uma condição psicológica que merece atenção, mas é porque muitas das vezes a gente acaba sendo educado a compreender que apenas um composto, uma substância é capaz de nos viciar, não um comportamento. É claro que não é o comportamento sozinho que vai gerar o vício, certo? Aí a gente vai entender isso agora quando a gente recorrer ao Holden e ele fala sobre como é que um vício é formado. Até então a gente tem um vislumbre, uma visão sobre os aspectos gerais que podem influenciar para isso. Mas existem aspectos gerais, mas também específicos da história de vida de cada um. Né? A questão familiar, histórico de vício dentro da família, aspectos relacionados ao ambiente que você vive. Mas existe uma outra característica que é muito comum aos seres humanos que está ligado justamente ao cérebro. O nosso cérebro humano tem uma série de particularidades ali que podem fazer com que um vício comportamental seja desenvolvido. Então, ele traz uma observação do Howard Schaeffer, que foi o chefe da divisão de adicção de Harvard, e que eu achei bastante interessante, inclusive tem uma ligação muito íntima com o devaneio excessivo. O que o Schaeffer fala é que o que poderia
fazer com que um vício comportamental seja desenvolvido, seja formado, tem a ver com o fato de termos experiências repetitivas, emocionalmente intensas e altamente frequentes. E quando a gente pensa no desenvolvimento lá do devaneio excessivo, o que acaba acontecendo bastante? Você tem experiências muito frequentes, você tem experiências repetitivas e você tem experiências carregadas, muito carregadas de afeto e de emoções. Quem é devaneador excessivo sabe muito bem que os devaneios mobilizam emocionalmente as pessoas de uma forma surreal. Surreal porque as pessoas são capazes de sorrir e chorar dependendo daquilo que elas estejam visualizando em seus devaneios, nas fantasias. Inclusive mobilizar o seu comportamento através de sinestesia, movimentações que são condizentes com aquilo que está sendo visualizado durante as fantasias. Então, existe uma carga muito forte e quando a gente pensa justamente nessa concepção do Schaeffer, de que o vício comportamental seria resultado justamente dessas experiências repetitivas, frequentes e altamente e emocionalmente intensas, a gente tem uma noção até um tanto mais clara sobre como é que o devaneio excessivo pode ser formado, assim como outras adicções comportamentais. E ele traz um outro ponto que é o que ajudaria também a gente a compreender essa formação? É explicado através da neuroadaptação. Ou seja, uma mudança no circuito cerebral vai ajudar a manter um comportamento. E quando a gente fala sobre uma mudança é porque de tanto realizar uma determinada prática, um determinado comportamento, você vai criando uma mudança, né, nos circuitos cerebrais, que de alguma maneira vai fazer com que aquele comportamento passe a ser muito mais rotineiro. Só que ele não vai ser rotineiro por acaso. Ele vai ser rotineiro porque existe um aspecto muito importante quando a gente fala sobre vícios, que são as recompensas. Uma recompensa você vai entender como uma gratificação, como o prazer, como o bem-estar que um determinado comportamento acabe transmitindo, repassando para a gente. Então, no caso do devaneio excessivo, as fantasias levam a prazer, geram bem-estar, trazem sensações e experiências positivas ou agradáveis de se sentir. E essa é a recompensa que está associada justamente no caso do devaneio excessivo, mas também está associada a outros vícios comportamentais. Poderia aqui trocar o devaneio excessivo por comer. Existe uma gratificação, existe uma sensação de recompensa, existe um prazer em comer e se alimentar, ainda que isso seja feito de uma forma disfuncional. E por que isso aqui acontece? É porque o nosso cérebro ele não vai fazer uma distinção sobre o que por exemplo, uma recompensa comportamental associada a um comportamento ou uma recompensa associada a uma substância. Para ele, uma recompensa é uma recompensa. O nosso cérebro não faz essa distinção. Ele simplesmente vai aceitar que existe uma recompensa ali e ponto final. E essa recompensa vai reforçar o comportamento. E aqui a gente entra numa outra coisa que é importante, que é o seguinte: dentro do campo das ciências humanas, a gente não trabalha com leis. Por exemplo, leis da física, da gravidade, lei da ação e reação, sabe? Aquelas regras universais que a gente entende que vão ocorrer sempre que determinada circunstância acontecer. No caso da psicologia, ainda assim, existe uma suposta lei, que no caso é chamada de lei do efeito ou lei do reforço, que diz o seguinte: dependendo das consequências de um determinado comportamento, isso pode favorecer para que esse comportamento seja provável de ser repetido. Ou seja, se o meu comportamento leva a uma consequência que eu entendo que é prazerosa ou agradável, a probabilidade de que eu volte a realizar esse comportamento é muito maior. Quanto mais eu tenho as consequências agradáveis e positivas, mais eu vou ter a capacidade de estar reproduzindo esse comportamento. E aí isso se liga muito facilmente ao que acaba acontecendo no caso dos vícios comportamentais, como o Schaeffer menciona, né? Experiências repetitivas, experiências frequentes e emocionalmente intensas, e essas emoções, se elas forem agradáveis, elas vão gerar o quê? Uma sensação de que existe uma consequência boa. Havendo uma consequência boa depois daquele comportamento, eu vou querer repetir esse comportamento. Por que não? Ninguém pode julgar uma pessoa que tem um comportamento, tem uma sensação boa e vai querer repetir aquilo, porque faz parte da nossa natureza. A gente repetir aquilo que gera algum tipo de prazer. E aí é claro que não é só com base em recompensas. Uma coisa que o Holden fala no artigo e que eu achei bem interessante, até para a gente fazer uma distinção, existem as recompensas, elas são importantes, mas quando elas estão associadas a um cérebro vulnerável, a chance de se desenvolver uma compulsão é muito maior. Ou seja, eu posso ter recompensas, mas não necessariamente me tornar alguém viciado ali em alguma coisa.
Mas se eu tenho recompensas e eu também tenho um cérebro vulnerável, vamos entender aqui o cérebro vulnerável como esse cérebro, como essa pessoa, na verdade, que acaba tendo certas vulnerabilidades. Vamos recordar aqui dos fatores de risco que eu acabei de falar. Uma pessoa que tem uma autoestima baixa, e aí ela encontra algo que gere para ela a sensação de bem-estar, né, de poder se ver, no caso do devaneio excessivo, como uma versão idealizada de si, fazendo tudo aquilo que ela gostaria de fazer na vida real, mas não é capaz, isso claramente se torna um prato cheio para que ela volte a recorrer, para que ela recorra aos devaneios várias e várias vezes. Se for algo que vai gerar nela esse bem-estar mais de trocentas vezes, ela vai recorrer aos devaneios. Então, existe uma ideia antiga de que o vício seria fruto de um hábito. Um hábito que acabou, entre aspas, sequestrando aqueles circuitos cerebrais que estavam associados a comportamentos de sobrevivência. Então, isso aqui tá bem parecido com aquilo que acontece no caso do que o Schaeffer falou, né? As experiências repetitivas, que fazem com que exista a neuroadaptação. Ou seja, o nosso cérebro começa a entender que eu tenho que recompensar isso aqui, eu tenho que recompensar esse comportamento. E algo que é interessante é porque assim, os devaneadores excessivos acabam negligenciando suas vidas em prol desse vício. E aí vamos pensar, é como se você, de alguma forma, redistribuísse essas recompensas cerebrais, né, que são traduzidas a partir de hormônios, de bem-estar, por exemplo, só que sendo direcionadas agora à prática do devaneio e não a outros comportamentos que são úteis e que são úteis na vida real, digamos assim. Então, é interessante como a gente acaba tendo uma noção muito mais clara sobre como é que esses vícios se formam, né? E aí, vamos lá. Tá, agora que eu já entendo como é que ele se desenvolve, agora que eu já sei como é que eles são formados e como eu sei que existem os fatores de risco que podem precipitar para que um vício ocorra, eu preciso entender assim, tá, mas como é que eu sei que é um vício ou não? Talvez você vai me responder aí, Fábio, é só existe sofrimento. É só você querer muito fazer uma coisa. Pode ser que sim, pode ser que não. O Griffiths, em outro artigo, o Mark Griffiths, fala sobre alguns elementos que ajudam a gente a entender quando é que uma coisa pode ser tratada como vício ou não. Por exemplo, é preciso que existam consequências negativas. Tá, mas e se a pessoa não enxerga essas consequências negativas, então não é vício? Não necessariamente. Às vezes ela pode não estar consciente de que aquilo que ela tem feito gera impactos negativos, prejuízos funcionais à vida dela, ou até o próprio sofrimento. Mas isso não quer dizer que ali não exista um vício, certo? Então, a gente sempre tem que pensar assim, olha, deve existir um desfecho, uma consequência negativa a partir desse comportamento aí que está sendo uma adicção. Um outro exemplo de aspecto que ajuda a gente a entender se é um vício ou não é porque não é um excesso sadio. Ou seja, não é simplesmente porque você faz muitas vezes. E isso aqui é interessante porque no caso do devaneio excessivo a gente tem essa separação entre devaneio imersivo e devaneio excessivo. Ou seja, o imersivo você pode praticar várias vezes, mas não causa um prejuízo funcional, nem causa, por exemplo, sofrimento psicológico. No caso do devaneio excessivo, sim. E aí uma coisa que ele fala que eu achei muito interessante é o seguinte, ó. Um comportamento que é sadio, porém ainda que seja excessivo, ele adiciona vida à pessoa. Já um comportamento que é um vício, ele retira a vida daquela pessoa. E quando a gente fala sobre retirar a vida, é a coisa que pode ser mais abstrata ou até mais concreta possível. Sabe? E eu achei isso interessante. Além disso, existe uma outra coisa que também faz com que a gente compreenda que exista um vício, é que mesmo havendo dano e prejuízo para a vida daquela pessoa, ela ainda assim sustenta esse vício. E é aqui onde a gente consegue fazer um claro entendimento de que, tá, se eu não enxergo que eu tenho uma consequência negativa, então não é um vício. Depende. Se você estiver tendo algum tipo de dano ou prejuízo na sua vida e você ainda assim sustenta, não é capaz de ficar sem ter aquilo, muito provavelmente a gente está falando sim de um vício. E por fim, e não menos importante, ele fala o seguinte: é importante, é necessário que os 6 componentes da adicção estejam presentes. E quais são esses 6 elementos da adicção? Saliência, ou seja, importância, que é quando um comportamento, uma atividade passa a ser muito importante ou passa a ser uma das coisas mais importantes na vida da pessoa, de uma forma que acabe ocupando ou dominando ela na forma como ela pensa, nos sentimentos que ela tem, ou seja, na vontade de fazer, de praticar aquilo, e inclusive no seu comportamento.
mesmo quando ela não está praticando algo, ela está pensando em quando vai ser a próxima vez que ela vai fazer aquilo. Muitos devaneadores relatam que quando eles não estão devaneando, eles ficam pensando quando é que vai chegar o momento em que eles vão poder devanear. Que, por exemplo, podem não ser capazes. Ah, tem visita na minha casa, então eu tenho que ficar aqui e eu não posso devanear. Mas fica contando as horas para poder ficar sozinho ou sozinha, para poder, então, mergulhar nas fantasias. Um outro elemento, um outro componente é mudança de humor. Ou seja, existe uma alteração ali no humor e na afetividade que é proporcionada por esse vício. No caso do devaneio excessivo, como eu havia mencionado, existe uma carga emocional muito grande. E, assim como no caso de outros vícios, como são descritos aqui pelo Mark, no caso do devaneio excessivo, existe também essa modificação do humor. Um terceiro componente é a tolerância. Só que aí, no caso da tolerância, aqui é onde a gente tem uma coisa que não parece bater muito com a descrição do Griffiths. Pelo seguinte, a tolerância é quando uma pessoa precisa aumentar a dose ou a quantidade de alguma coisa para poder ter os mesmos efeitos do passado. Então, uma pessoa que faz uso de cigarro, ela no início fumava apenas um cigarro por dia e chegou um momento em que ela precisa fumar 3 cigarros para poder ter as mesmas sensações de antes. No caso do devaneio excessivo, não existe isso de precisar devanear mais para poder ter a mesma sensação do passado. No máximo, o que acontece é que a pessoa acaba progredindo em relação ao tempo que ela devaneia, mas não é buscando ter os mesmos efeitos de algum momento da vida dela. Então, aqui é o único componente que não é igualmente similar na experiência do devaneio excessivo, porque os outros 3 têm sim uma ligação muito clara com o devaneio excessivo, que são a abstinência, ou seja, aquela reação psicofisiológica desagradável que uma pessoa tem quando ela está sem conseguir se engajar no comportamento, ou seja, sem poder fazer aquilo. Tem pessoas que se irritam quando elas são interrompidas ou não podem devanear, ficam com raiva ou tem algum outro tipo de sensação psicológica ou fisiológica, por exemplo. Conflito, ou seja, quando o comportamento leva a conflitos interpessoais com outras pessoas, conflitos intrapessoais, ou seja, com elas mesmas, ou acabe gerando conflitos em relação a outros elementos, em relação a outras coisas. E, assim, conflitos em relação a aspectos da vida, trabalho, estudos. E, por fim, recaída. Recaída não preciso falar, né, quando uma pessoa que estava durante muito tempo sem fazer algo, sem praticar um determinado comportamento, volta a fazê-lo porque não conseguiu segurar a barra de sustentar, ficar sem praticar o comportamento adictivo. E no caso do devaneio excessivo também é muito comum. Eu já li várias histórias de pessoas que pararam durante um tempo, não por conta de algum aspecto maior, mas porque elas conseguiram ficar um tempo sem devanear, mas por conta de alguma razão, seja ela psicológica, por conta de aspecto de vida, elas voltaram, então tiveram recaídas. Então, esses são os 6 componentes, e de acordo com Griffiths, é necessário que esses 6 componentes façam parte da vida daquela pessoa para que a gente possa pensar na existência de um vício comportamental. E aqui fazendo uma observação em relação à tolerância, como eu havia mencionado, porque um devaneador excessivo não precisa aumentar a quantidade de algo para ter os mesmos efeitos que já teve em algum momento da vida. Bom, e por fim, acho que não menos importante, nós temos o tratamento, ou os tratamentos. Tratamentos de vícios comportamentais são múltiplos. Eles vão de farmacoterapia, ou seja, medicações. No caso do devaneio excessivo não existe, pelo menos ainda, uma medicação. O Eli Sommer falou nessa entrevista que eu citei logo no início do vídeo, que ele entende que que seria muito melhor um tratamento não medicamentoso e sim psicoterápico. Ou seja, dando a entender que, ainda que possa existir uma medicação que seja voltada exclusivamente para o devaneio excessivo, ele priorizaria, ou ele entende como sendo melhor que o tratamento se dê através da via da psicoterapia. A psicoterapia é uma outra alternativa de tratamento, assim como a terapia de autoajuda, os grupos de autoajuda, a exemplo do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, entre outros grupos aí que são anônimos, por exemplo, que seguem essa mesma filosofia, grupos em que pessoas com características e experiências em comum partilham sobre suas experiências, suas dores e o seu enfrentamento uns com os outros. Por fim, ele cita também a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem que tem alguns relatos, né, tanto a terapia cognitivo-comportamental como abordagens contextuais, a exemplo da ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que tem alguns relatos de efetividade com relação ao devaneio excessivo. E qual que é o objetivo da TCC? É levar o paciente, no caso
uma pessoa que é viciada, né, que tem um vício comportamental, a reconhecer as situações de risco ou que são evitadas, que levam elas a realizar o comportamento ali de dependência, fazendo com que elas consigam desenvolver força para enfrentar justamente essas situações. E, por fim, eu ia mencionar um estudo. Eu vou mencionar ele de maneira bem breve. Ele é um estudo que foi utilizado, que foi aplicado com dependentes de internet. E que eles utilizaram a partir da perspectiva da TCC. E foi interessante porque eles dividiram dois grupos. Os dois eram de dependentes da internet, só que recebeu um tratamento de 15 sessões de TCC e o outro grupo não. E eles perceberam que depois dessas 15 semanas, o grupo que recebeu o treinamento, o tratamento grupal, teve melhoras tanto nos sintomas de dependência à internet, ou seja, os sintomas diminuíram, eles melhoraram relacionamentos sociais, melhoraram o gerenciamento de tempo, melhoraram a tolerância, melhoraram em relação à abstinência, se não estiver enganado também houve algum tipo de melhora relacionada a relaxamento. Então, surtiu efeito os grupos de TCC com esse grupo específico aí de viciados. Isso traz uma luz para a gente pensar na aplicação da TCC também com devaneadores excessivos. Já é útil individualmente, pode ser que em grupo, seguindo esse protocolo que foi criado nessa pesquisa, a gente possa replicar e obter alguns benefícios similares, quem sabe até maiores, nunca se sabe. Então, o desafio em relação à adicção é porque, diferente de outros vícios comportamentais, você não tem como distanciar um devaneador excessivo do seu objeto de vício. Por exemplo, uma pessoa que tem vício em pornografia ou em internet, ela pode, ainda que leve e gere um certo sofrimento, ela pode se distanciar daquele objeto que leva ela ao vício. Mas no caso do devaneio excessivo, tá aqui. Então, como é que você separa? Como é que você se distancia disso? É claro que isso não quer dizer que seja impossível, muito pelo contrário. É possível, sim. O próprio Sommer falou, né, sobre a gente precisar tratar o devaneio excessivo como um vício para poder enfrentá-lo. Então, é porque realmente existe a possibilidade. E existem, como eu já tinha mencionado no vídeo anterior, existem relatos de pessoas que conseguiram superar o devaneio excessivo. Enfim, era isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma, mesmo que seja de maneira didática, ou que te ajude a encarar o devaneio excessivo como um vício, e isso também te leve a reconhecê-lo como algo que precisa ser sim combatido, não tratado meramente como um dom. E aqui eu não estou falando, né, não é uma crítica a quem considera o devaneio excessivo ou o devaneio como dom, porque eu não estou me referindo àquelas pessoas que são criativas ou que conseguem produzir coisas muito boas através da imaginação. Eu estou me referindo àquelas pessoas que têm prejuízo na vida. Aquelas pessoas que sofrem, aquelas pessoas que querem poder fazer coisas na vida real, mas que se sentem presas e atadas por conta das fantasias, que não conseguem controlar. Que gostariam de ter uma vida social melhor, gostariam de ter um relacionamento real, gostariam de poder ter amigos, gostariam de poder estudar e ter um trabalho e conquistar coisas na vida real, mas que não conseguem porque passam muito tempo fantasiando. É para essas pessoas aqui que eu estou me referindo e é para essas pessoas também que esse canal existe, né? Claro. E aí, vamos lá, eu vou terminar isso aqui com aquela frase que o Constance Ho, que o Griffiths traz, que eu achei bem interessante. O vício retira a vida. Acho que isso é um ponto que a gente precisa lembrar sempre quando entrar naquele conflito sobre, tá, eu preciso realmente enfrentar isso aqui? Lembre-se disso. Talvez o seu vício, o devaneio excessivo, esteja retirando algum tempo da sua vida que você pode sim recuperar e fazer algo por si. Isso aqui não é uma frasinha clichê, eu sei que pode soar dessa forma, mas não é. É a realidade. É possível você devanear e ter saúde e ser criativo e produzir coisas. Muito mais do que necessariamente acabar ficando à mercê de algo que vai retirar alguns bons anos ou dias ou meses da sua vida em prol de algo que não vai acontecer ao final do dia. Bom, é isso. No próximo vídeo não perca, porque o próximo vídeo é sobre quais são as estratégias de enfrentamento do devaneio excessivo. Eu vou trazer finalmente, eu sei que muitas pessoas pedem, esperam por isso, e finalmente esse vídeo vai chegar. É o vídeo com uma série de estratégias que podem ser úteis, baseadas tanto em recomendações do Eli Sommer, quanto em documentações de instituições de muito renome e que vão agregar bastante e que eu espero que sejam muito úteis para vocês. É isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.